Bom, então agora eu vou falar o último artigo que eu encontrei, que eu achei bem interessante, que é com relação à ototoxicidade, né, com relação aos solventes ototóxicos e o efeito do tolueno e estireno na perda auditiva. Bom, então ele vai falar um pouquinho aqui que esses solventes orgânicos, eles são bastante utilizados na indústria e no comércio, são encontrados em produtos de limpeza para o lar, colas, tintas, thinners, e quando se dissipam ou evaporam, vão parar na atmosfera, podendo compor até 25% dos produtos tóxicos, tá? O tolueno e o estireno, então, que é o foco desse trabalho, são solventes que podem causar diversos danos no sistema nervoso central e nas funções auditivas de trabalhadores expostos às altas concentrações. Vai falar aqui onde que é utilizado cada um. Os trabalhadores expostos ao tolueno demonstraram perda auditiva na sensibilidade do limiar para tons puros e, no mínimo, um dano aditivo da audição, quando expostos simultaneamente a químico e a ruído. E isso... Descer um pouquinho mais aqui. E vai entrar bem nessa parte química de produto, de solvente, né? Vai dizer o que faz mal, enfim. Aí aqui algumas coisas que eu achei interessante. Então, eles fizeram uma revisão de literatura e os autores ali mostraram que, além do tolueno e do estireno, há ainda o monóxido de carbono, que, para ser considerado ototóxico, deve ser apresentado em altas concentrações. Isso ocorre devido ao fato de que o ruído pode induzir um dano coclear por reduzir a disponibilidade de oxigênio no tecido e que aumenta a demanda metabólica em um agente que induz a hipóxia, como o CO2. Pode aumentar qualquer dano induzido pelo ruído. A ototoxicidade do tolueno e do estireno, então observou-se uma diminuição das células ciliadas externas na exposição do tolueno e o efeito foi mais nas células na metade do ápice da cóclea. Esse encurtamento das células se deu 15 minutos depois do início da exposição, então a pessoa começou a ficar exposta, 15 minutos depois já começou a aparecer o prejuízo nas células ciliadas externas. E as células basais ou de alta frequência na porção da cóclea perdeu 15% do seu comprimento inicial depois de 60 minutos de exposição. As células expostas ao tolueno, isolados do ápice e da porção basal, diferiram uma das outras. Essa disrupção preferencial de células do ápice que volta da cóclea pelo tolueno representa um efeito seletivo evidenciado pela inabilidade do benzeno, um solvente que não é ototóxico. Então, as células ciliadas externas são alvos mais frequentes de ototóxicos, né? Então, o tolueno, ele foi exposto durante 6 horas por dia, 5 dias na semana e 4 semanas, seguindo 5 condições: 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 e 2.000 ppm. Os dados eletrofisiológicos mostraram uma concentração de pelo menos 1.500 ppm, já é necessário para obter uma mudança significativa no limiar auditivo. Então, o tolueno produziu um déficit auditivo significativo na amplitude da média frequência de 8 a 24 mil Hz. Um estudo bem legal, bem bacana, assim, mostra o perigo, né, e a gravidade que é esses solventes e essa exposição que os trabalhadores estão expostos, que às vezes eles nem sabem, né, gente? E são substâncias, assim, que não é muito difícil de encontrar. Então, aqui eles compararam e viram que o estireno é bem mais potente como ototóxico do que o tolueno, e ainda demonstrou que o estireno continua a agir mesmo após a sua retirada. Então, os trabalhadores expostos a esse estireno em um ambiente ruidoso, ou mesmo o tolueno, terão maiores probabilidades de vir a ter suas cócleas lesionadas, instalando-se um decréscimo na sensibilidade auditiva, ou causando até mesmo uma surdez, dependendo do grau, né, e da quantidade de horas de exposição e tudo mais. Torna-se, no entanto, extremamente relevante medidas preventivas por parte das indústrias, realizar pesquisas no Brasil e tudo mais. É um estudo bem técnico,
um pouquinho difícil a leitura aqui na parte que começa esse detalhamento químico e tal, mas um estudo bem legal. Então, eu vou postar para vocês, aí vocês deem uma olhadinha, né, e ficam me devendo daí o artigo. E, ai, gente, que só. E contar, né, gravar um áudio falando um pouquinho do artigo, rapidinho. Eu acho que deu, 5 minutos cada artigo eu falando, tá? Vai dar uns 20 minutos aí os 3. Tá bom, gente? Beijinhos, obrigada.